Na temporada de Language Not Registered for Generation/Language Not Registered for Generation, o Real Madrid, o grande gigante do século XX, encontrava-se numa encruzilhada crucial. A glória da era Alfredo Di Stefano havia se desvanecido e a geração Yeah, que conquistara o campeonato europeu em Language Not Registered for Generation, começava a dar sinais de declínio. Foi uma temporada atípica, na qual os abutres brancos não conquistaram La Liga, mas protagonizaram uma jornada emocionante ao chegar à final da Taça dos Clubes Vencedores de Taças, Copa da Europa para clubes nacionais de futebol, apenas para serem derrotados pelo Chelsea no jogo de desempate. Mas foi durante esse difícil período de transição que a fibra moral da camisa branca se demonstrou com maior clareza. Jogavam um futebol de orgulho, uma mistura de experiência e entusiasmo juvenil. Mais de meio século se passou. O que aconteceu com aqueles jovens? Alguns se tornaram santos, outros escolheram uma vida de reclusão, e outros permaneceram para sempre na memória. Miguel Ángel González Suárez, jovem de Language Not Registered for Generation Anos de Orense. Na temporada Language Not Registered for Generation/Language Not Registered for Generation, Miguel Ángel ainda era apenas um reserva, com apenas 7 jogos disputados, escondendo-se atrás dos veteranos mais experientes. Mas foi essa paciência que forjou um dos maiores goleiros da história do clube. Ele era apelidado de El Gato, o Gato, graças aos seus reflexos extremamente rápidos e incrível resistência. Miguel Ángel era a personificação da perseverança, que esperou sua vez de defender o gol do Real Madrid por quase 2 décadas. Após se aposentar, Miguel Ángel não deixou o Bernabéu. Continuou contribuindo como treinador de goleiros e representante do clube, passando o bastão para a geração mais jovem, como Iker Casillas. Sua vida foi um fluxo tranquilo de amor pelo futebol e pela família, até que o maior desafio de sua vida surgiu: a ELA, esclerose lateral amiotrófica. Em vez de desistir, escolheu enfrentá-la com um sorriso e um otimismo raro, tornando-se um símbolo do espírito de luta contra a doença. Ainda aparecia, embora debilitado, para inspirar a comunidade. No entanto, essa jornada resiliente teve que parar. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, Miguel Ángel faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. A partida de O Gato deixou uma tristeza imensa, mas seu legado de paciência e sorriso na superação da doença permanecerá para sempre. Pedro de Felipe, o Rochedo de Language Not Registered for Generation anos, foi outro zagueiro fundamental para o Real Madrid, conhecido por seu estilo de jogo agressivo e sua excelente habilidade no jogo aéreo. De Felipe tinha a missão de matar os atacantes mais perigosos do adversário. Na temporada Language Not Registered for Generation/Language Not Registered for Generation, apesar de alguns problemas físicos que o limitaram a apenas 10 jogos, a classe do campeão europeu de Language Not Registered for Generation sempre se fazia presente quando entrava em campo. Ele representava a dureza e o pragmatismo do futebol defensivo daquela época. Após deixar o Real Madrid em Language Not Registered for Generation para jogar no Espanhol, Di Felipe teve uma carreira de sucesso como agente e comentarista. Era franco e tinha uma voz forte no futebol espanhol. No entanto, a terrível doença do câncer o atingiu na velhice. Apesar de ter lutado bravamente contra os atacantes, a força humana tem seus limites. Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation. Pedro de Felipe faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte foi uma triste lembrança de uma época em que os zagueiros jogavam com a própria vida. Ignacio Zoco, que exala uma frieza que contrasta com o dinamismo de Pirri. O Navarra de Language Not Registered for Generation anos é o pilar da equipe. Com sua altura ideal e passada larga, Zoco domina o meio-campo, recupera a bola e controla o ritmo do jogo. Suas Language Not Registered for Generation partidas nesta temporada atestam sua importância insubstituível. Zoco não corre tanto quanto Pirri, mas está sempre presente no momento certo, usando sua inteligência para neutralizar os ataques adversários. Após se aposentar em Language Not Registered for Generation, Zoco continuou ligado ao clube como delegado de jogo por muitos anos. Era figura conhecida em coletivas de imprensa e visitas guiadas, e foi ele quem manteve a imagem e a disciplina do Real Madrid. Seu casamento com a cantora Maria Hostiz também foi uma bela história de amor no mundo das artes e do esporte.
No entanto, language not registered for generation de setembro de language not registered for generation. Ignacio Zoco faleceu aos language not registered for generation anos, após uma longa batalha contra a doença. Sua morte deixou um grande vazio no banco de reservas e nos corações daqueles que amavam sua elegância. José Luiz Lopes Peinado era outro nome na defesa, ou simplesmente José Luiz. Naquela temporada, o zagueiro de language not registered for generation anos disputou language not registered for generation jogos. José Luiz era um jogador versátil, trabalhador e inteligente, que podia atuar bem em ambas as alas. Ele não era a estrela mais brilhante, mas era o tipo de jogador que todo treinador desejava. Disciplinado, dedicado e sempre cumprindo sua função. Era um trabalhador incansável que construiu uma base sólida para o time real. Após se aposentar, José Luiz não seguiu a carreira de treinador, mas sim ingressou na gestão e administração do Real Madrid. Atuou como diretor de futebol e contribuiu discretamente para o desenvolvimento do clube na era moderna. Sua vida foi um exemplo de lealdade e dedicação silenciosa. Evitava os holofotes, encontrava a alegria no trabalho nos bastidores e numa vida familiar tranquila. Hoje, aos language not registered for generation anos, José Luiz ainda está vivo e bem. Uma das poucas testemunhas vivas daquela geração, um herói silencioso que continua a acompanhar cada passo de sua amada equipe. José Martínez Sánchez, o Piri, era a alma, o coração e os pulmões da equipe. Aos language not registered for generation anos, Piri estava em uma forma devastadora, marcando language not registered for generation goals. Language not registered for generation jogos. Número incrível para um meio-campista. Mais tarde, libero. Ele foi o jogador mais completo da história, atacando e defendendo, desarme feroz e finalizando com uma precisão cirúrgica. A imagem de Pirri jogando com um braço quebrado ou uma clavícula fraturada em partidas de vida ou morte tornou-se um símbolo imortal do espírito do madridismo. Após pendurar as chuteiras, Pirri não descansou, mas continuou seus estudos para se tornar médico. Retornou ao Real Madrid e serviu à equipe como médico do time principal, cuidando diretamente da saúde dos jogadores das categorias de base. A transformação de um guerreiro ensanguentado em campo para um médico atencioso que trata lesões é uma história repleta de humanidade e inteligência. Em sua vida privada, seu feliz casamento com a famosa atriz Sônia Bruno também foi bastante comentado pela imprensa devido à sua beleza e plenitude. Atualmente, aos language not registered for generation anos, Pirri acaba de ser eleito presidente honorário do Real Madrid após o falecimento de Amâncio, um reconhecimento merecido para a lenda viva que dedicou sua vida a servir o clube merengue. Gregório Goyo Benito era o homem no coração da defesa, apelidado de Racha Brava, o Machado Valente. Language not registered for generation. Aos language not registered for generation anos. Benito era a personificação da força e da determinação. Com seu bigode espesso e olhos flamejantes, ele era o terror de qualquer atacante adversário. Benito não jogava futebol com estilo. Ele jogava com coração e sangue. Language not registered for generation partidas naquela temporada, ele se atirou na batalha, sem medo de choques para proteger a bandeira e a camisa. Ele era um símbolo do espírito Juanito, antes mesmo de Juanito existir, o espírito de nunca desistir. Após se aposentar, Benito tornou-se um empresário de sucesso, administrando bares e restaurantes populares em Madrid, onde frequentemente contava anedotas heróicas aos torcedores. Era sociável, generoso e sempre manteve laços estreitos com a associação de ex-jogadores. No entanto, a tragédia atingiu este guerreiro de ferro quando contraiu a doença de Alzheimer, o alto preço das cabeçadas e dos fortes choques ao longo de sua carreira. Nos últimos anos de sua vida, suas memórias foram se apagando gradualmente, mas o amor dos madridistas por ele permaneceu. Language not registered for generation de abril de language not registered for generation. Em meio à pandemia de COVID language not registered for generation, Goyo Benito faleceu aos language not registered for generation anos. Sua morte solitária em meio à pandemia aumentou a tragédia de uma lenda que dedicou sua vida a proteger os outros. Antonio Betancourt, o gigante do Las Palmas, foi o goleiro titular nas partidas importantes daquela temporada. Aos language not registered for generation anos. Betancourt era um goleiro sólido, com uma postura calma e excelente capacidade de controle de espaço. Ele foi testemunha da geração Yeye, que experimentou tanto a glória quanto a amargura.
Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, embora tenha disputado apenas 3 partidas no campeonato nacional devido a lesões e rodízio, sua experiência no vestiário foi inestimável. Betancourt representava solidez, um apoio espiritual para uma defesa em um período de transição. Ao deixar Madrid, retornou à sua cidade natal, Las Palmas, e dedicou seus últimos anos ao time local antes de se aposentar devido a uma lesão. A vida de Betancourt após o futebol foi bastante reservada. Retirou-se para as Ilhas Canárias, longe do ruído da mídia, vivendo uma vida simples com sua família e o mar. Raramente aparecia na imprensa, mantendo um espaço privado para si mesmo após tantos anos de pressão sob os holofotes. E então, Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. Antonio Betancourt faleceu tranquilamente aos Language Not Registered for Generation anos, após uma longa doença. Partiu da mesma forma que viveu seus últimos anos, serenamente, em paz, deixando para trás a memória de um cavalheiro no gol. Juan Carlos Turinho, zagueiro de ascendência argentino-espanhola, foi uma adição interessante ao elenco naquele ano. Aos Language Not Registered for Generation anos, com 9 jogos disputados, Turinho trazia a astúcia e a habilidade do futebol sul-americano combinadas com a disciplina europeia. Era um lateral moderno, capaz de se juntar ao ataque. Embora não fosse titular absoluto, Turinho sempre teve um bom desempenho quando teve a oportunidade, contribuindo para a qualidade do elenco dos Abutres Brancos. Após deixar Madrid, Turinho retornou à Colômbia e à Argentina para continuar sua carreira como jogador e, posteriormente, como treinador. Treinou diversas equipes e foi ativo na Associação de Veteranos do Real Madrid. Ele foi uma ponte cultural entre os dois lados do oceano, um homem que sempre sentiu saudades de seus dias de glória no Bernabéu. No entanto, a jornada deste filho expatriado chegou ao fim em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. Ele faleceu em Buenos Aires, aos Language Not Registered for Generation anos, vítima de insuficiência pancreática, levando consigo belas lembranças de quando era um jovem que dominava os gramados do Real Madrid. Manuel Sanchis Martínez, um lateral direito inteligente e trabalhador. Aos Language Not Registered for Generation anos. Sanchis é um dos veteranos remanescentes do elenco campeão de Language Not Registered for Generation. Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, disputou Language Not Registered for Generation jogos e marcou um gol, atuando como mentor para os jovens talentos. O estilo de jogo de Sanchis se baseia em bom senso e técnica apurada, em vez de força bruta. É um jogador tranquilo, que mantém a compostura mesmo nas situações mais difíceis. O maior legado de Manuel Sanchis reside não apenas nos troféus que conquistou, mas também no fato de ter criado outra lenda. Manolo Sanchis, capitão da geração da Quinta del Bitre, após se aposentar, dedicou a maior parte do seu tempo a treinar equipes de base e a acompanhar o progresso do filho. Viveu uma vida plena no futebol, desde o papel de jogador até o de pai e mentor. A ligação entre pai e filho foi um verdadeiro conto de fadas no Bernabéu. No entanto, a jornada do grande pai chegou ao fim em Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Ele faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, vítima de uma embolia pulmonar, deixando um legado único. A única família em que pai e filho conquistaram a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Manuel Velázquez é o cérebro do Real Madrid. O meio-campista de Language Not Registered for Generation anos é conhecido como o arquiteto por sua habilidade mágica com os pés e sua visão tática inata. Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, Velázquez disputou Language Not Registered for Generation partidas, sendo o principal articulador do ataque. Ele possui excelente técnica individual, passes que desmantelam defesas e cobranças de falta magistrais. Velázquez joga como um artista, transformando o campo em um palco de sofisticação e elegância. Apesar de seu talento, Velázquez era uma pessoa bastante introvertida e humilde. Após se aposentar, não participou muito das atividades ruidosas do futebol comercial. Levou uma vida tranquila, preservando belas memórias de uma época de futebol romântico. Foi ele quem manteve vivos os valores essenciais da antiga Academia de Formação do Real Madrid. No entanto, Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. O coração desse artista do futebol parou de bater aos Language Not Registered for Generation anos.
Sua morte fez com que muitos lamentassem a ausência de um modelo clássico da camisa Language Not Registered for Generation, que está gradualmente se extinguindo no futebol moderno. Juan Planeles, um talento de 19 anos, foi um caso lamentável de ascensão precoce e queda precoce no Real Madrid. Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, esperava-se que ele fosse o sucessor de Di Stefano, com apenas 9 jogos disputados. Planeles possuía excelente técnica e uma mentalidade moderna, mas a pressão da camisa branca parecia pesar muito sobre os ombros do jovem. Ele lutou para encontrar seu espaço em meio a um mar de estrelas e as altas expectativas da torcida do Bernabéu. Ao sair do Real Madrid, Planeles reencontrou-se e tornou-se uma lenda no Castelão e no Valência, onde jogou com total liberdade. Depois de se aposentar, optou pelo caminho da formação de jovens, longe do glamour da mídia. Viveu uma vida simples em sua cidade natal, satisfeito com o que havia conquistado e sem jamais se lamentar pelo passado. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, Juan Planeles desfruta de uma velhice tranquila. Prova de que, às vezes, um passo para trás basta para dar 2 para a frente, e que a felicidade não reside necessariamente no auge da fama. Sebastián Fleitas, o atacante paraguaio de Language Not Registered for Generation anos, foi uma lufada de ar fresco. Com Language Not Registered for Generation jogos e 6 gols. Fleitas teve uma temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation bastante impressionante. Ele trouxe a força, a velocidade e a habilidade típicas do futebol sul-americano. Fleitas era um atacante oportunista, sempre aparecendo na área para desferir chutes decisivos. Seu entusiasmo deu nova vida ao ataque envelhecido do Real Madrid. No entanto, a carreira de Fleitas em Madrid não durou muito. Ele se mudou para a França para jogar e depois se estabeleceu na Espanha. Sua vida após o futebol foi ligada ao trabalho de olheiro e a pequenos negócios. Ele escolheu a Espanha como seu segundo lar e viveu uma vida tranquila com sua família. Mas o destino o chamou cedo demais. Language Not Registered for Generation de Abril de Language Not Registered for Generation. Sebastián Fleitas faleceu repentinamente aos Language Not Registered for Generation anos. Ele morreu no auge da vida, deixando amigos e companheiros de equipe em choque, uma flor que desabrochou e murchou muito depressa. Amancio Amaro Varela, ou simplesmente Amâncio, El Brujo, o mágico. Aos Language Not Registered for Generation anos. Amancio era a estrela mais brilhante, o líder do ataque do Real Madrid na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation. Com Language Not Registered for Generation jogos e 6 gols. Ele hipnotizou o público com seus dribles e giros ágeis na ponta direita. Amâncio era mais do que um jogador. Era um símbolo de charme, aquele que detinha a chave da vitória com a magia de seus pés. Ele foi uma grande ponte entre o mundo de Gento e o mundo de Butragueño posteriormente. Após se aposentar, a influência de Amâncio foi ainda maior do que quando jogava. Como treinador das categorias de base do Castilla, ele descobriu e moldou a famosa Quinta del Bitre, dos anos Language Not Registered for Generation. Foi o pai de uma bela filosofia de futebol ofensivo. Sua vida foi dedicada ao Real Madrid, e ele foi eleito presidente honorário do clube após a morte de Gento. Continuou a aparecer nas tribunas VIP com um sorriso gentil até seus últimos dias. No entanto, Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. O mágico partiu para o céu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua partida foi uma grande perda, mas sua magia foi transmitida para as gerações futuras. Ramon Grosso, The Language Not Registered for Generation anos, é um grande herói silencioso. Vestindo a camisa número 9, Grosso está disposto a jogar no meio-campo e até mesmo na defesa quando a equipe precisa. Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, com Language Not Registered for Generation jogos, ele desempenhou o papel de cola, mantendo o elenco unido. Grosso é conhecido por seu absoluto espírito de equipe. Um homem que está disposto a sacrificar a glória pessoal pelo bem do coletivo. Ele é chamado de obrero, trabalhador entre os jogadores. Mas foi seu suor que regou os títulos. Após se aposentar, Grosso continuou a se dedicar à Academia de Jovens do Real Madrid, sendo o primeiro treinador de Raul González, o Senhor dos Anéis. Sua vida era simples e humilde, assim como a maneira como jogava futebol. Mas o destino foi irônico.
Esse homem saudável e bondoso teve que enfrentar o terrível câncer. Language not registered for Generación de Fevereiro de Language not registered for Generation. Ramon Grosso faleceu aos Language not registered for Generation anos. Sua partida deixou uma dor inconsolável em gerações de alunos e torcedores que sempre o lembraram como um símbolo de devoção. Rafael Marañón, jovem atacante de Language Not Registered for Generation anos, também era uma promessa naquela temporada, tendo feito 11 jogos. Marañón tinha um estilo de jogo inteligente, com habilidade para se movimentar em espaços e finalizar com categoria. No entanto, no Real Madrid daquela época, ele não teve muitas oportunidades. Era como um diamante bruto que não havia sido lapidado adequadamente no Bernabéu. Ao deixar o Madrid, Marañón transferiu-se para o Espanhol e tornou-se a maior lenda da história do clube, com um histórico de gols que durou décadas. O que torna Marañón especial é que, paralelamente ao futebol, ele prosseguiu seus estudos e tornou-se um verdadeiro arquiteto. Sua vida foi um equilíbrio perfeito entre esporte e conhecimento. Ele projetava edifícios com a mesma meticulosidade com que dava assistências para gols. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Rafael Marañón ainda está vivo e bem. Um arquiteto de prestígio e uma figura respeitada no futebol espanhol. Um testemunho de seu sucesso dentro e fora de campo. Francisco Gento, o grande Gento, era um furacão na ala esquerda. A temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation foi a última de sua ilustre carreira. Aos Language Not Registered for Generation anos, com apenas 7 jogos disputados. Gento já não era o furacão cantábrico do passado, mas sua presença era um símbolo sagrado. Ele foi o único jogador na história a conquistar 6 Copas da Europa. Uma testemunha viva de toda a glória. Naquela temporada, Gento era como um velho rei se preparando para abdicar, entregando o cetro à próxima geração com serenidade e orgulho. Após se aposentar, Gento viveu uma vida privada, longe de todo o barulho e fofocas. Tornou-se presidente honorário do Real Madrid, aparecendo em ocasiões importantes com uma postura majestosa, porém amigável. Ele é o avô de todos os madridistas, uma história viva do futebol mundial. Sua vida era perfeita, impecável, cercada de absoluto respeito. E então, a lei da criação chegou. Language Not Registered for Generación de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Paco Gento faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte encerrou oficialmente uma era, mas seu recorde de 6 Copas da UEFA será para sempre um desafio eterno para todos os jogadores do mundo. José Antônio Grande é o último personagem que mencionaremos, ou mais conhecido como Tony Grande. Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, este jovem de Language Not Registered for Generation anos era um meio-campista diligente, frequentemente utilizado como opção de rotação estratégica. Com 8 partidas na La Liga, Grande não possuía a técnica refinada de Velázquez nem a velocidade de Gento. Jogava com disciplina e absoluta obediência tática. Era o típico jogador trabalhador, que silenciosamente limpava o meio-campo para que as estrelas pudessem brilhar. Seu papel naquela época pode ter sido obscuro aos olhos do público em geral, mas era extremamente importante aos olhos dos treinadores. Mas a verdadeira magia de Tony Grande reside no capítulo final de sua vida, onde ele se tornou o maior fazedor de reis da história do futebol espanhol. Após se aposentar dos gramados, dedicou-se à carreira de treinador e tornou-se o braço direito, o assistente mais leal de Vicente Del Bosque. Foi Tony Grande quem, nos bastidores, junto com Del Bosque, arquitetou as táticas que ajudaram o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões e levaram a seleção espanhola ao topo do mundo como a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation e a Eurocopa de Language Not Registered for Generation. Se em campo, em Language Not Registered for Generation, ele desempenhou apenas um papel coadjuvante. Na história do futebol moderno, ele é um grande arquiteto. Ele é a prova mais vívida de que um jogador comum pode se tornar um estrategista excepcional graças ao aprendizado constante. Agora, aos 77 anos, Tony Grande se aposentou, vivendo uma vida plena como um homem que alcançou todos os ápices da glória no futebol mundial.